Olá, bem-vindo a mais uma conversa com Fiuza, esse programa que a Gazeta do Povo abre uma janela em vídeo aqui na homepage para você que é assinante e também para quem não é assinante acompanhar o nosso colunista em áudio e vídeo dando as opiniões sobre os assuntos da semana. Normalmente esse programa vai ao ar às 5 da tarde, às quartas-feiras. Nesta semana, excepcionalmente, estamos exibindo na quinta-feira por conta da sessão do STF, essa sessão tão polêmica, a gente está chamando de circo, né, Fiuza? Na tua avaliação é mesmo isso, é um circo que não deveria nem estar acontecendo, né? Exato. Não, o STF é sempre um circo, né? Às vezes esse circo tem espetáculo, às vezes eles estão lá sem nenhuma atração especial, mas é sempre um circo, né? E esse, de fato, esse que está se passando aí esses dias, ontem e hoje, é um circo da mesma natureza, né, Cris? Eles estão, e a gente observa que existe, você até pode atualizar como é que está a questão de mobilização de pessoas, de manifestantes, né, ali na região do tribunal, mas a gente já viu que tá havendo uma reação popular, né, muito forte, e essa reação popular se dá por culpa do STF, porque assim, quem se afastou da lei, né, quem se afastou da Constituição e começou a criar interpretações alucinadas, né, de má fé, foi o Supremo. Então, assim, tudo que hoje entra em pauta no Supremo está obrigatoriamente numa seara política, porque o Supremo, né, começou justamente a agir ao arrepio da lei, e aí o povo se manifesta percebendo que essa discussão não, né, quer dizer, esses conflitos, eles não serão resolvidos pela lógica da lei que foi rasgada pelo Supremo. Eles serão resolvidos no terreno da política, do jogo de pressões dentro da democracia, né? Assim, eu acho que as pessoas que estão se manifestando até hoje, se houve uma ou outra tentação mais impaciente ou autoritária, né? Tipo, né, passar por cima do Supremo e tal, não dá, não pode, não está em cogitação, mas sim o jogo de pressões políticas, de povo na rua, de manifestação, é legítimo, né? Os Supremos circenses são sensíveis a isso, já vimos, e é isso que está acontecendo de novo nesse momento. A gente vê pelos comentários nas redes sociais, inclusive ontem, quando você anunciou que o programa seria transmitido excepcionalmente hoje por conta dessa sessão no STF, alguns dos teus seguidores já trouxeram lá comentários que traduzem o que é o sentimento da população brasileira de um modo geral. Supremo comedores de lagosta, lembrou aqui o Joel Neri. Aí o João Germano dizendo, só é capaz de apostar 6-5, os criminosos vencem mais uma vez. E aí tem muita gente ressaltando isso, que é também nossa opinião, né? É uma tentativa de mostrar que o crime compensa. Porque o que eles fizeram com a anulação da sentença do Aldemir Bendini, dizendo que só porque o réu delator acabou tendo o mesmo prazo para se pronunciar no processo que os demais, isso significaria a necessidade de anulação de todo o processo. E agora o que o Supremo está tentando é fazer o mesmo com outras 100 sentenças, aí, 132 réus. Claro, a pedido dos advogados, que obviamente, diante daquela anulação anterior, querem que anule também para os clientes deles. Exato, Cris. Isso é uma malandragem, né? Isso aí, esse recurso, né, que surgiu processual, né, de repente, tipo, não, olha, né, o Bendini, né, os outros delatores que são réus no mesmo processo, os outros réus, então, que são delatores, né, trouxeram elementos que a defesa do Bendini não pôde ler antes das alegações finais. Isso aí é uma malandragem, né, Cris? Isso não está escrito em lugar nenhum. E então o que a gente percebe, e aí é importante que as pessoas que estão reagindo muito bem, né? Assim, a gente tem os nossos parceiros aí de rede social que convergem com a gente, ou né, concordando ou discordando, mas enfim, todos nós observando o que está se passando gravemente nesse momento em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, essa reação ela será tão mais eficiente quanto mais ela for
atenta, serena e inteligente, né? Serena não significa falta de pressão, falta de força, mas não adianta também ficar no berro só. Então, o que a gente percebe ali, Cris, é que esse recurso agora, do caso Bendini, né, é uma coisa combinada com o advogado do réu, entendeu? Assim, isso assim, os caras ficam olhando para os processos, né? Isso é até o papel, a princípio, do advogado de um réu, né? Não fraudar o processo, né? Não como acontece muito hoje, que é ficar procurando uma maneira de desviar, de corromper o processo, né? Mas sim, de ficar procurando instrumentos de defesa para ampliar as suas possibilidades de defesa. E isso que apareceu no caso Bendini é tipicamente uma filigrana ali que alguém sacou, né, de travar processo e levou para o Supremo. Só que o grande escândalo, e por isso a gente está chamando de circo, é que esses personagens do Supremo Tribunal Federal, né, eles vão, batem esse papo, né, assim com o advogado dos réus, e encampam, né, Cris, essas malandragens. Então, isso aí é claro que é absurdo, porque, vamos supor, vamos fazer um exercício aqui, né? Nós todos somos a Suprema Corte, né? Nós que estamos nessa conversa aqui, nós somos a Suprema Corte ou nós somos tudo bem, advogados, nós somos congressistas, parlamentares, e todos queremos discutir este processo, né? Assim, então, vamos pensar assim, será que não seria justo o réu, que não é delator, poder ver a delação do outro réu, né, que é delator, para fazer a sua alegação depois disso? É um princípio que até pode ser discutido. Agora, não é isso que está sendo feito, né, Cris? Assim, com o carro em movimento, né? Quer dizer, no meio, na verdade, com os crimes demonstrados, o caso Bedini é bem eloquente nisso, né? Os crimes demonstrados, né? É um personagem que participou dessa quadrilha montada pelo PT, né? Foi julgado e condenado em primeira instância, depois confirmado em segunda instância. Você, de repente, está operando, enfiando o bisturi nessa decisão judicial consagrada, né, com base numa malandragem. Então, assim, nem dá para discutir esse princípio. Esse princípio poderia ser proposto, talvez a discussão desse princípio poderia ser proposta, poderia se legislar sobre isso, mas não é isso que está se fazendo, né? Quer dizer, com aquele jeitinho que eles têm, o juridiquês, né, aquela falsa erudição, aquela empolação, eles vão trazendo com a maior naturalidade um princípio novo para, como você falou, para fazer o crime compensar, porque para interferir e anular, ou seja, para atropelar, né, institucionalmente a própria justiça, né, tentando inocentar réus já condenados. Isso é uma completa vergonha. Você mencionou aí mudar as regras do jogo com o jogo em andamento. Isso estava, em outras palavras, obviamente, no juridiquês, como você menciona, no voto do ministro Edson Fachin ontem, né? Ele fez Sim. aquela defesa de 4 horas lá. A gente sabe que ele é contra, já foi contra a anulação da sentença do Bendini, é contra a anulação de outras sentenças da Lava Jato, mas ele destaca isso: o Código Penal e a Constituição, né, que o Supremo tem o dever de respeitar, não trazem essa questão aí de que alguns réus são diferentes do outro. Então, está se criando uma regra nova depois da sentença dada e agora querendo dizer que o juiz errou porque ele não cumpriu uma regra que não existe. Vamos ver realmente como é que vai seguir essa sessão aí do STF hoje. Não sabemos que horas vai terminar, mas com certeza é muito revoltante para o povo brasileiro. E o povo, você perguntou, né? O povo estava ontem sim na frente do STF, e tinha muito anúncio pipocando nas redes sociais que a segurança do STF estava reagindo com bala de borracha e com gás lacrimogêneo. Então, foi usada força contra manifestantes que não estavam agredindo ninguém, que estavam pacificamente manifestando sua opinião no STF. O STF mostrando autoritarismo, né, ao contrário do que deveria
pregar lá, né, numa democracia. Mas o STF é covarde, né? O STF bota o rabo entre as pernas, já botou o rabo entre as pernas no impeachment da Dilma, que ele tentou melar, né? O Mudou STF a tentou. Constituição também lá, né? O Oi? Lewandowski estando como presidente do Tribunal Superior Eleitoral na época, mas também mudou a Constituição, também desrespeitou o que estava na Constituição quando manteve os benefícios eleitorais dela. Eles vão tendo pequenos ganhos, às vezes, eventualmente, mas eles perderam porque eles tentaram manter a Dilma no poder, né, interferindo na Câmara dos Deputados, no rito de processo de impeachment da Câmara dos Deputados, e o que fez valer, né, o processo legítimo de impeachment foi a pressão popular. No caso do Lula também, né, Cris? A mesma coisa. Eles já tentaram soltar o Lula algumas vezes no grito, né, com habeas corpus inventados, com excepcionalidade, com aquela última lá do Lewandowski com o Gilmar, que era dar uma liberdade provisória. Eles têm muita cara de pau. Eles tentam de tudo, né? Hein? Eles tentam de tudo, até o que a gente nem imagina que seja possível. Não, eles são muito sem vergonha. Eles são muito sem vergonha. Eles têm uma desinibição para a picaretagem assim impressionante. E foi o que eles tentaram. Essas sessões divididas, por exemplo, né? Assim, você lembra aquela famosa do check-in do Marco Aurélio, né? Que eles estavam tentando ali dar um habeas corpus preventivo para o Lula não ser preso, né? Tinha essa lenda: o Lula nunca será preso. Por que o Lula nunca será preso? Porque o Supremo ia segurar. E eles estavam tentando isso e eles não conseguiram porque o povo foi para a rua. Então, assim, a saída democrática é pressão na rua, sim, é pressão política, sim, porque se eles estão já agindo ao arrepio da lei, é claro que isso tudo já foi para o terreno político. E, para completar a crise, assim, sobre essa desinibição, desinibição deles para a malandragem, né, para a picaretagem, uma das ações que estão em julgamento supostamente para beneficiar o Lula, é aquela que traz a suspeição do Sérgio Moro, né? E é um escândalo o Supremo Tribunal Federal aceitar julgar, né, um pedido de suspeição do Sérgio Moro baseado em material, aquele material de mensagens roubadas, hackeadas e roubadas, né? A investigação em relação a essa conspiração, que certamente é uma conspiração, está avançando, né, mostrando que foi uma ação orquestrada, sórdida, provavelmente com participação de aliados do Lula, e o Supremo Tribunal Federal botou isso em votação. Então, é claro que isso enlouquece as pessoas de raiva, né, esse nível de hipocrisia, de picaretagem, de má-fé do Supremo Tribunal Federal, e eles estão brincando com fogo, porque as pessoas estão ficando com menos paciência para o Supremo. Agora, só para deixar uma mensagem, Cris, assim, em relação às pessoas também ficam um pouco desesperadas, né, com as perspectivas. A gente está aqui falando no nosso programa sem saber do resultado, e a gente não tem a bola de cristal, mas só para dizer o seguinte: seja qual for o resultado, o que a gente está vendo, né, pelo menos a minha opinião, é que não dá mais, não vai haver um retrocesso institucional em relação ao que a Lava Jato representa, né? Quer dizer, você tem hoje, né, vamos supor, no pior cenário, né, que se retroceda aí algumas desses processos, dessas condenações, essa força-tarefa hoje, ela funciona muito bem, os processos foram muito bem calçados, ela tem, a Lava Jato, no Ministério Público, não todo o Ministério Público, vamos definir, né? Quer dizer, a força-tarefa que funciona. Tem aí setores do Ministério Público que não ajudam em nada, até atrapalham, né? Mas dentro da força-tarefa, ou seja, dentro da excelência, do virtuosismo que caracteriza a Lava Jato, tem no Ministério Público, tem no Judiciário, tem na Receita Federal, enfim, tem na Polícia Federal gente capaz e com muita informação, né, Cris? Assim, esse avanço, a literatura, entre aspas, da Lava Jato, literatura que eu digo no bom sentido, quer dizer, a quantidade
de dados, a quantidade de informações que você tem hoje, só capítulo Odebrecht, pega só capítulo Odebrecht, é muita informação, o público conhece uma parte disso que serviu para sustentar sentenças que ficaram conhecidas, mas esses agentes da lei, eles têm muita informação, essa investigação da Lava Jato ela é virtuosa, diferente de outras anteriores, por isso que o pessoal fica falando, faz CPI disso, faz CPI daquilo. Não, acabou em relação ao padrão Lava Jato, acabou esse negócio de você atirar 2 ou 3 acusações e aí a mídia repercute, e aí você cria um clima e consegue, talvez, quem sabe, indiciar alguém. Não, hoje no Brasil a gente tem o ex-presidente da República preso, a gente tem um cartel de empreiteiros, grandes empreiteiros, tubarões, que eram tidos como inalcançáveis, condenados e vários deles foram presos. Então, isso é baseado num trabalho investigativo de alta perícia, né, de alta qualidade, que é a realidade de hoje. Então, o que eu quero dizer é assim, a não ser que a própria Lava Jato, eu acho que o único risco que existe de acabar com Lava Jato, matar Lava Jato, não sei o quê, é suicídio, sabe? Assim, a única possibilidade hoje no Brasil, né, ou seria se implantar, né, o que se tentou lá atrás, que era uma ditadura chavista, e aí sim, você não consegue que as instituições funcionem, mas esse risco foi afastado. E o outro perigo é na própria Lava Jato, se ela se desmobilizar, né, se esses agentes que eu citei, dessas várias instituições que estão agindo já com um padrão, já com um protocolo excepcional, de excepcional eficiência e responsabilidade. A única chance dessa onda depuradora acabar, ou morrer na praia, é os próprios agentes desistirem, porque eles estão com a faca e o queijo na mão. O Supremo Tribunal Federal, por mais que ele faça, né, essas escaramuças, por mais que ele faça essa palhaçada que a gente está chamando de circo, porque é um circo, o circo é até uma imagem simpática para o que eles estão fazendo, né? Mas, enfim, o fato é que, mesmo que tenha uma ou outra derrota aqui agora, no STF ou no Congresso, a Lava Jato é imparável, né? Quer dizer, essa força-tarefa, a maneira como ela se organizou, né? A maneira como foram concatenados esses agentes, né, de investigação do Serviço Público Brasileiro, né? O padrão de ação que eles adotaram, muito inspirados pelo Sérgio Moro, bastante inspirados e determinados pelo Sérgio Moro, que hoje está no governo federal, isso aí não tem volta. Só tem volta se a própria força-tarefa se desmanchar sozinha. E outra coisa que não tem volta são os bilhões recuperados já. Esses, acho que o STF não vai ter coragem. De anulamos a sentença, governo federal devolve aquele dinheiro que você tinha recuperado, deixa lá no bolso dos bandidos, aquele dinheiro nosso que eles roubaram, mas a gente está perdoando. Não vai acontecer. Então, isso realmente não tem... E a Lava Jato deixou, é bom a gente sempre lembrar, né, Fiuza, deixou vários braços estendidos. A gente teve hoje a prisão do ex-governador Tocantins numa outra operação da Polícia Federal, mas também por corrupção. Então, realmente, a polícia, o Ministério Público, eles estão atuantes em todas as esferas e no país inteiro. Isso é um legado. A gente tem que lembrar, independentemente do que o STF faça contra o Brasil. Agora, para falar em atuar contra o Brasil, teve uma manobra grande do presidente do Senado, que foi em paralelo ali, Bolsonaro na ONU, a gente já vai falar disso, temos 10 minutinhos de programa aqui ainda, mas eu queria um breve comentário teu sobre a decisão do Alcolumbre de deixar a reforma da Previdência de lado para, às pressas, votar derrubada de veto do Bolsonaro na lei de abuso de autoridade. O Alcolumbre e o Rodrigo Maia, né, eles são personagens conspiratórios, né? Assim, o Alcolumbre é menos conhecido, já está bastante conhecido até por péssimos motivos, mas o Rodrigo Maia é um queridinho de uma certa imprensa, né, que é filho de César Maia, bastante conhecido e eventualmente aí trazido como um republicano, né, um grande articulador. O Rodrigo Maia é um conspirador, né? O que ele fez desde o início desse ano, né, ele aparecer, por exemplo, como um grande responsável pela reforma da Previdência,
é uma narrativa ridícula, né? Patética, porque ele tentou sabotar desde o dia 1º de janeiro. Né? O Rodrigo Maia e o Alcolumbre é o seu Batman e Robin, né? Estão ali agindo na mesma, com o mesmo mote de desgastar o governo. A vida deles é isso, né? Tentar criar dificuldade para vender facilidade, né? Ou chegar no ponto que até o Poder Executivo nem tem mais bala para comprar facilidade, que foi o que acabou acontecendo lá no período do PT. Então, esses personagens eles estão conspirando, eles falam mal, né? O Rodrigo Maia e o Alcolumbre tentaram detonar o Paulo Guedes e o Sérgio Moro de todas as maneiras ao longo desse ano. Então, assim, é ridículo, também é circense o que parte da imprensa fica tentando fazer, que é trazer esses caras como os grandes articuladores que deram jeito na reforma da Previdência. Eles tiveram, o Rodrigo Maia foi obrigado, né, politicamente falando, ele foi obrigado a fazer esse papel, porque o povo foi para a rua, né, Cris, pedir a reforma da Previdência, que era uma reforma impopular, que nos últimos anos ninguém tinha coragem de botar para votar. O Paulo Guedes, principalmente, fez um trabalho de vender, né, de apresentar a necessidade da reforma no Brasil e no exterior. O povo foi para a rua pedir e aparece Rodrigo Maia como um agente articulador. O Brasil acredita em cada conversa que eu vou te contar. E o Alcolumbre é a mesma coisa, são personagens conspiradores. Então, é claro que eles vão ficar tentando atrapalhar a reforma da Previdência, e aí, se for inevitável, eles vão tentar posar para foto como os heróis, como já fizeram na Câmara. E essa manobra, né, Cris, da lei de abuso de autoridade, aí eu retorno só um pouquinho ao nosso raciocínio anterior. Eu acho que é bom essa reação do Ministério Público, até de agentes da Lava Jato, sobre essa lei, que é lógico que é uma lei pessimamente intencionada, né? É uma lei para criar um constrangimento para os agentes de investigação, mas eu tenho uma opinião sobre essa matéria, que ela não é tão ameaçadora, porque a lei, né, a gente tem essa obrigação, né, Cris, de ir lendo as coisas, e acho que muita gente hoje em dia também está acompanhando e está lendo direitinho, e quem leu, né, assim, se refletir um pouquinho, percebe que é uma lei inócua, né? Quer dizer, boa parte dela, inclusive esses vetos aí que foram derrubados, então que passaria a valer, é tudo assim, prevendo punição para uma prisão ilegal, prevendo punição para uma falsa identificação do agente de segurança, né, do agente de investigação ou da força policial, né? Você ser punido se você impedir, cercear determinados direitos de defesa do acusado. É tudo que está na lei, entendeu? É tudo que já está na lei. É meio assim, se você descumprir a lei, você vai preso. Mas, né, é claro, tem algumas formas de punição ali, com prisão, que significam, sim, uma tentativa de constrangimento. Mas se você olhar, né, Cris, o que interessa? A Lava Jato, a ação da Lava Jato, ela é impecável. A Lava Jato não foi um arrobo, não foi um atropelo de regras para prender o Lula e a quadrilha na mão grande, não. É uma ação impecável. Então, ninguém, se você olhar o que está escrito nessa lei de abuso aí, nenhum agente da Lava Jato seria, na verdade, inibido ou constrangido por causa dessa lei. Agora, é uma bravata, é uma tentativa de constranger, e eu acho que está certo, né, quem gosta da Lava Jato e quem atua na Lava Jato reagir e apontar para esse risco. Mas eu não vejo, quer dizer, essas escaramuças aí do Alcolumbre, né, tentando, vamos derrubar e tal. Eu digo para você, Cris, isso é minha opinião, tá? Assim, mas é uma forte convicção. Essa lei de abuso de autoridade, ela não poderá nada contra a Lava Jato. Ela vai criar um clima, ela vai constranger um pouco e tal, e outros constrangimentos já foram impostos, né? Assim, até no rito das investigações, você lembra que
várias vezes ministros do Supremo Tribunal Federal tentaram tirar e tiraram alguns inquéritos da mão do Sérgio Moro, que envolviam o Lula, fatiaram o Odebrecht para tentar salvar, e não adianta, é água morro abaixo, fogo morro acima. Eles têm elementos para investigar, eles têm autoridade para investigar, eles têm perícia, têm um protocolo impecável de ação hoje em dia, e não será nenhuma dessas bravatas, nenhum desses arroubos que irá deter a Lava Jato, na minha opinião. Ô, Fiuza, você estava falando, eu vim aqui no Twitter dar uma olhada no Davi Alcolumbre para ver o que o pessoal anda comentando com ele e para reforçar o quão importante é aquela pressão popular que você mencionou agora há pouco na nossa conversa, quando a gente falava do STF. Ele fez um post hoje falando que convocou para amanhã sessão solene do Congresso Nacional para promulgar parte da PEC de cessão onerosa, aquela que autoriza o governo a fazer leilão de novos campos de exploração e tal. Aí me chamou a atenção porque no momento que eu acessei aqui tinha 360 curtidas e 1.300 comentários. Você vai nos comentários, eles vão um atrás do outro. Cadê a Previdência? Seu Renan 2. O ditadorzinho está se achando, Previdência, Previdência, Previdência. O pessoal está lá para pressionar ele. Então, isso é bem importante para a gente ver o povo mobilizado. Está acontecendo no STF um ataque à Lava Jato, houve essa tentativa da Câmara e do Senado juntos atacarem a Lava Jato, derrubando os vetos do presidente à lei de abuso de autoridade, mas a população não descansa, está ali pressionando, o eleitor está atento e com certeza na próxima eleição vai lembrar desses que derrubaram os vetos agora, porque a lista está aí disponível para todos nós acompanharmos, né? Eu queria terminar o programa falando de Bolsonaro na ONU, Fiuza, porque também foi assunto da semana. E que assunto, hein? Você tem aquela visão do Brasil contra a ONU ou o Brasil pagando vexame na ONU, que o Brasil continuou dividido nessa história, né? Cris, eu acho até que esses dois assuntos se conectam, né? Assim, porque você falava do Alcolumbre, e por que o Alcolumbre, eu vou ligar com a ONU, Bolsonaro, então, mas por que o Alcolumbre, com esse papelão que está fazendo, por que ele ainda tem um pouco dessa cara de pau, um pouco dessa... Por que ele ainda acha que pode ser bem sucedido, né, nessa comédia que ele está trazendo? Porque existe, infelizmente, né, de parte aí da imprensa e de setores da sociedade, uma tentativa de derrubar o governo. Uma tentativa de derrubar o governo. Estão tentando isso desde lá do começo. Eu sempre comento aqui, né, Cris, não se trata, a gente não está falando aqui, não tem partido PRI, não está falando de partido A, partido B, presidente A, presidente B. A gente consegue identificar quando há uma agenda positiva no país, e nesse momento há. Já houve no período Lula, já houve mais de uma maneira... com maiores êxitos no período Fernando Henrique. E, nesse momento, tem, com a equipe do Paulo Guedes, do Sérgio Moro, etc., uma agenda positiva. Existem setores, e, infelizmente, uma parte da imprensa está envolvida nisso, numa tentativa constante de desgastar o governo. Né? É o fetiche, é a obsessão diária desses setores, né? Que é bombardear o governo por uma briga política. Ninguém está pensando nem em Amazônia, nenhum dos fetiches, né? Não está pensando em Amazônia, não está pensando em Lava Jato, não está pensando em nada, está pensando em briga política para tentar impedir que essa agenda positiva, que se não fosse positiva, a gente não trataria ela com a importância que a gente procura tratar aqui, mas é positiva, né? Com dados positivos, esfregados aí na cara dos corneteiros, né? Agora mesmo saiu mais um aumento do índice de emprego, juros, né, queda recorde de juros, taxa mais baixa da história, reformas andando. Isso é agenda do Brasil, não é agenda do Bolsonaro, não é agenda do governo Bolsonaro. Mas essa picaretagem, esse parasitismo que infelizmente tomou conta de parte da política brasileira, fica tentando derrubar e estigmatizar o governo Bolsonaro para não perder espaço político. Então, na ONU aconteceu a mesma coisa, né? Quer dizer, eu acho que ali, um bom rally, né? Mais de um mês de conversa fiada sobre a Amazônia, não que o problema ambiental na Amazônia, né, não seja importantíssimo, mas sabemos e já falamos aqui
que se criou uma narrativa, se criou uma novela de terror, né, como se fosse o fascismo devastando a Amazônia junto com a democracia, esse negócio que eles fizeram de alta gravidade, e entrou nisso Fernando Henrique, né, que pena, né, grande estadista Fernando Henrique, entrou nisso Armínio Fraga, né, o grande Armínio Fraga, economista que fez muito bem ao Brasil, está nessa narrativa, entraram nessa narrativa tola, né, fajuta, de não, porque estão destruindo a Amazônia e a democracia, junto com a Bachelet, junto com o Macron, esse personagem, um morto-vivo político, o Macron, né, fizeram esse papel. Nesse aspecto foi bom porque o Bolsonaro, sem citar nomes, mas acabou mencionando tudo isso naquele discurso na ONU. Né? Mas é exatamente isso que eu ia dizer, você concluiu perfeitamente, não preciso nem concluir, quer dizer, o que se disse, não, foi um pronunciamento agressivo. Não foi um pronunciamento agressivo, foi uma resposta a uma conspiração, né? Foi uma resposta a uma ação de represália internacional, isso não é teoria conspiratória, acabamos de falar o que foi, né? Essa narrativa, Macron mentindo, trazendo fatos fantasiosos sobre, né, um suposto ataque à democracia e à floresta, uma literatura, uma subliteratura. A questão indígena também. Sim, misturaram todos os clichês e houve, de fato, um ataque ao Brasil, porque tentaram fazer garrote comercial, né, tentaram, que não deu certo, porque imediatamente os Estados Unidos da América firmaram sua posição de apoio ao Brasil e ao governo brasileiro, mas tentaram fazer isso, isso é muito grave. Então, o pronunciamento do Bolsonaro na ONU foi uma reação a isso, né? Foi uma reação, mostrou, olha, vocês estão fingindo que estão fazendo ideologia, estão fazendo, estão tratando de princípios e valores, vocês, na verdade, estão fazendo politicagem contra o país. Então, acho que nisso aí a gente resume o que foi a Assembleia da ONU, mas a gente está numa floresta de narrativas e é claro que muita gente vai dizer que bom era o Lula, né? Boa era a genialidade da Dilma Rousseff na tribuna da Assembleia Geral das Nações Unidas, né? Assim, muita saudade, né, Cris, que a gente teve essa época. O discurso de possibilidade de estocar vento rodou forte essa semana, depois que o Bolsonaro falou na ONU, porque esse discurso realmente merecia aplausos, né? Estavam questionando muito essa questão do não aplaudiram tanto o presidente na ONU. Enfim, recado foi dado, semana analisada. Quarta-feira que vem, 5 da tarde, estaremos de novo aqui nessa conversa com o Fiuza. Obrigado, viu, Fiuza, pela análise de hoje. Obrigado a você, Cris. Até lá. E vamos continuar de olho no STF. Um beijo. Obrigada a você também que nos assistiu. Esperamos você na quarta que vem. Até lá.